geração de hoje ouve Coração Bandido achando que é a música da Marília Mendonça. Isso, pra mim, assim, é de explodir cabeça, porque, gente, eu divulguei esse lançamento na época. Chega de ser ignorado pelos contratantes, você está perdendo seu tempo tentando fechar shows por conta própria. Sem as estratégias certas, os contratantes vão continuar chorando o cachê e demorando anos para te responder. Milhares de cantores, duplas, bandas e até DJs que fizeram o desafio Insta Music estão conseguindo lotar a sua agenda de shows usando apenas o Instagram. E se você quiser ser um artista mais valorizado e transformar o seu Instagram em uma máquina de vender shows, clique aqui em Saiba Mais e você vai receber acesso vitalício às melhores estratégias para vender shows, aumentar o cachê e conquistar mais audiência usando o seu Instagram. A questão da música sertaneja hoje ser tão diferente da música sertaneja do passado e a questão desse fenômeno que a gente vê artistas de hoje regravando músicas antigas e as pessoas mais jovens ouvindo isso e acreditando que isso é a música nova e não a regravação, é justamente a questão de gerações, a questão geracional que aconteceu com a música. Vamos lá, para você entender bem, até mesmo se você tiver caneta e papel, que você vai entender melhor. Dos anos 40 até os anos 60, a gente chama de geração boomer, que são pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. E aí você vai pegar o seu avô, caras aí entre 70 anos. Essa geração boomer foi a geração que começou popularizando a música sertaneja, que antigamente era uma música mais regional. Era viola, era muita coisa importada de outros países, só que a música sertaneja começou mesmo com um movimento 100% brasileiro. Com a criação do rádio, com a popularização do rádio no Brasil, a gente teve essa geração boomer, que é o quê? Trio Parada Dura, duplas mais antigas, como, por exemplo, Liu e Léo. A gente tem várias duplas dessa geração dos mais velhos. Foram as primeiras duplas que popularizaram a música sertaneja. Essa geração começou falando sobre música com temática do campo, com temática da roça, com temática daquilo que já eram que eles viviam. E até quando ela falava de temas que não tem nada a ver com sertanejo, com criação de gado, com plantação, com a vida no campo, até quando ela fala de amor, quando ela fala de vários outros assuntos, ela fala com a roupagem do sertanejo. Ela fala com a roupa, com a viola, ela fala com os instrumentos e a linguagem musical do sertanejo. Isso acabou a partir do momento que a geração muda. E a gente tem a geração X, que é a geração que nasceu de 1960 até 1980. Essa é a geração de Zezé de Camargo e Luciano, geração de Leandro e Leonardo, até de Chitãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel, Rick Renner, Jean e Giovanni. Provavelmente, o seu pai e a sua mãe, que está me vendo aqui agora, ou você mesmo, é da geração X. Essa geração X, ela foi marcada por quê? Ela foi marcada com uma revolta da situação empregada, da criação feita pelos pais que eram mais conservadores. Nos Estados Unidos, principalmente, agora no Brasil, a gente teve um movimento muito grande da geração X, que foi o quê? A saída do campo para ir para a cidade. Então a gente tem uma geração, que provavelmente é dos seus pais que estão me vendo aí, o público do canal entre 22 e 35 anos, provavelmente seus pais eles saíram da cidade, quer dizer, saíram do campo e foram morar na cidade em busca de uma vida melhor. E isso tudo trouxe o quê? Uma nova geração de pessoas querendo se modernizar. Então a gente tem artistas sertanejos falando de amor, falando de relacionamentos, porque a vida da geração X é uma vida muito mais fácil do que a vida dos boomers, da geração anterior. Isso fez com que a vida deles sendo fácil, eles têm mais tempo para o quê? Para a questão de relacionamento, para a questão de... Enfim, a geração anterior a eles é uma geração que casava cedo, uma geração que não ficava pulando de galho em galho em relacionamentos. Da geração X em diante, isso se abriu cada vez mais e você tem pessoas sendo traídas mais vezes, separando mais vezes, tendo dor de corno mais vezes. Isso traz uma música que vai refletir a vida dessas pessoas, porque quem está fazendo esse estilo musical são as mesmas pessoas que estão vivendo aquilo. Então, a mesma geração, a geração produz o estilo musical. Passou essa geração, aí a gente tem pessoas da minha geração, que cresceram ouvindo
os da geração anterior. Eu cresci ouvindo Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, e etc. E isso ficou sempre muito na minha mente, como se fosse isso a música sertaneja. Na minha cabeça não tinha outro tipo de música sem ser esse, né, no sertanejo. Eu fui descobrir sertanejo raiz depois de bem mais velho, que eu fui procurar por conta própria. Mas antes não tinha isso não. E a minha geração começou a produzir a música que a gente chama de sertanejo universitário, que é a geração Y, os millennials. Geração Y é de quem nasceu de 1980 até os anos 2000, que é a mesma geração da Marília Mendonça, Cristiano Araújo. Cara, essa é a geração que as pessoas mais jovens estão ouvindo, pegando músicas de Zezé de Camargo e Luciano, pegando música de João Paulo e Daniel, reproduzindo isso, regravando hoje. E o pessoal da geração que veio depois dos anos 2000 não faz a menor ideia do que as pessoas estão cantando. Acham isso maravilhoso, acham as músicas incríveis, mas não lembram ou nunca tiveram acesso às gravações originais.